Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez no site da ARP Invest. Quem está falando é o Peralta para fazer o nosso comentário de mercado. Bovespa graficamente segue em tendência de baixa, topos e fundos mais baixos, pivotou para baixo, perdendo o pivô aqui, média 21 e média 50 descendentes. Os números, a meu ver, que podem definir o Bovespa num curto prazo é acima de 68.200 pontos, projetaria um teste da LTB a 71 mil pontos, 71.500. A perda desse fundo em 65.900 levaria no mínimo um teste ao fundo anterior de 63.800. Traders mais agressivos poderiam montar posição nesses dias nesse nível aqui com stop abaixo desse fundo. Traders um pouco mais conservadores só vão comprar alguma coisa no rompimento dos 68.200 pontos. O Dow Jones, por outro lado, como a gente vem falando, segue numa clara tendência altista, tendo ainda um último target de Fibonacci na faixa de 12.800 pontos, se mantém acima da sua linha de tendência de alta, topos e fundos mais altos, médias alinhadas para compra, linha de tendência de alta perfeita. Se essa linha vai ser perdida ou se a tendência vai ser mudada, só o tempo vai dizer. Mas por enquanto, Dow Jones tendência altista. A única coisa que mostra aqui é pullback, a média, o suporte perdido. Uma coisa interessante no volume, houve uma diminuição do volume nesses diazinhos de queda, o que sugere mais fortemente ainda que se trata apenas de um pullback. Petro 4. Petro 4, a gente dolariza sempre a Petro. E dolarizando a Petro, a gente vê que Petro rompeu a resistência que está nessa faixa vermelha aqui em 28,04. Hoje fez um pequeno pullback com pouco volume a essa resistência rompida que agora se transformou em suporte. Tecnicamente, como a gente operaria uma operação dessa, a gente esperaria que realmente se fizesse um pullback com pouco volume até o suporte perdido de 28,04. E o rompimento da máxima do candle de hoje ou do próximo candle que tiver a sua máxima rompida, a gente faria a nossa entrada com stop na mínima, desde que a princípio o ideal seria não houvesse uma violação dos 28,04 em dólar, que foi a resistência rompida hoje, suporte. Vale 5. A visão segue a mesma que a gente vem fazendo há vários dias, perdeu uma linha de tendência de alta, média 21 já cruzou a 50 para venda, resistência em 50,64, suporte 41,10. Para onde rompeu, o papel deve andar bem. Como houve perda de uma linha de tendência de alta, se eu tivesse que apostar no movimento, o movimento seria para baixo. Porém, dentro desse spread 48,50,64, eu acho um spread muito pequeno de R$2, nada a se fazer. Apenas o rompimento para um lado ou para o outro poderia acionar alguma posição. BVMF3, papel segue claramente em tendência de baixa. Tem um objetivo ainda na faixa de 10,50, que é um suporte do semanal também. Tendência claramente de baixa, por enquanto fazemos apenas repiques, as médias, a linha de tendência de alta. Se o mercado ajudar, o papel, quem sabe, pode vir aqui em cima para os comprados até a faixa de R$12 a 12,16 para testar a média 50, testar a linha de tendência de baixa. Posição, algumas pessoas montaram posição nessa faixa de R$11 por ser um suporte, principalmente porque o papel oferece a possibilidade do lançamento coberto. Então, para quem pensa numa posição de longo prazo, de repente, R$11 não é, a meu ver, um preço ruim de compra da BVMF, a não ser que aconteça uma virada de tendência muito forte aí no mercado. Para quem não sabe, o valor patrimonial da BMF hoje em dia está na faixa de 9,70, 9,80, então a gente está comprando uma bela empresa muito próxima do seu VPA. Quem comprou nessa faixa de 10,80 a R$11, quem está fazendo como trader, o stop está exatamente aqui embaixo, podendo, quem sabe, um trader mais agressivo fazer uma recompra a 10,50, R$10, mas tem que stopar nessa posição. Quem pensa de uma outra maneira, uma ida até os R$12 para o trader, ele vende a posição. Para o investidor que comprou aqui utilizando o gráfico, ele pode fazer um lançamento coberto nessa posição.
Eu vou mostrar aqui dois papéis que eu acho interessantes, como a gente sempre vê algumas coisas aqui em análise técnica. Eu vou botar aqui para vocês CSNA3 semanal, que é um gráfico muito interessante para quem gosta de estudar análise técnica. Esse é um gráfico semanal de CSNA3, o papel fez uma tendência de alta, perdeu a linha de tendência de alta e desde então lateralizou. Operações nesse papel. Para um trader comprar 25,60 para vender perto de 30. Um spread aí de R$4, não é ruim, dá mais ou menos uns 15% por aí, 20%, mas uns 15% dá. O stop ficaria na perda de 25,60 para vender aqui em cima a 30,27. Na verdade, dentro da análise técnica, o papel só vai andar quando romper a resistência dos 30,30 ou quando perder o suporte do 25,60. Pela lei da probabilidade, como esse papel perdeu uma LTA e não alcançou nenhum objetivo de Fibonacci, que está traçado aqui, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, apostaria na perda, que seria o movimento mais provável, a perda do suporte e o papel cair para essas regiões aqui. Mas a gente opera o que a gente vê, não o que a gente acha. Então aqui dentro eu posso, se eu for um trader mais agressivo, fazer uma compra na faixa de 25,50 a R$26, stop logo abaixo, stop curto, ótimo risco-retorno. Cada um opera dentro da sua faixa de risco-retorno. E o último papelzinho que a gente vai ver hoje, que eu já falei algumas vezes no fórum, inclusive, é a Hype 3, é a Hipermarcas, que é um papel que fez um movimento gráfico bonito, um movimento onde ele acionou um pivô de baixa, foi até a expansão de 261,8% de Fibonacci na faixa de R$18, que também é suporte de preço do papel, montou um fundo duplo e reagiu rapidamente. Há uma importante divergência de oscilador, aqui é um oscilador de MACD histograma. Se a gente usar um IFR, há uma absurda divergência de alta de IFR, dá para se ver. Então esse papel aqui realmente, eu como botei no nosso fórum, eu tenho posição no papel, fiz a posição na média que eu botei lá na faixa de 18,10, que é o meu preço médio. Caso o papel rompa aqui a resistência de 19,75, para mim esse preço é jogado para resistência entre 20,90 a 21,80. Para mim é o target desse movimento específico. Para olhar no semanal, fica também uma coisa muito interessante de ver. O papel está em cima de uma importante área de suporte de preço no semanal e voltando lá ao gráfico com alguns indicadores a mais, a gente vê que também é uma faixa importante de suporte do índice de força relativa, MACD começando a ticar para cima. Bom, espero ter mostrado alguma coisa de interessante a todos, a minha visão do Ibovespa, a minha visão do Dow Jones e comentar principalmente os papéis mais importantes da Bolsa. E como eu disse, a maioria dos papéis da Bolsa estão em baixa. Antes que eu me esqueça, vale a pena mostrar aqui, porque a gente vem acompanhando, só mais um minutinho. Eu postei aqui outro dia que os únicos papéis em alta na Bolsa, um deles era BMF, que parecia estar fazendo uma chamada correção no tempo, que é uma correção lateral, e o papel hoje rompeu com força, com um gap, provavelmente um gap de fuga, que deve levar a faixa de 36 ou 40 reais para esse papel. Gráfico muito bonito, médias alinhadas para compra, após feito pivô após romper linha de tendência de baixa, acima da média de 50, movimento perfeito. Esse movimento é o movimento que a gente procura todo dia, e quando ele acontece perfeito, ou seja, rompimento de LTB, rompeu a LTB, rompeu a média 50, rompeu o topo anterior, retraiu, nesse caso, com um lindíssimo martelo que foi todas as expansões de Fibo. As médias aqui já tinham virado para compra, papel lindo. Essa região aqui, realmente, quando isso aqui aparece, eu particularmente entro com capital bem maior numa operação bonita dessa. Boa noite a todos, bom final de semana, segunda-feira a gente se vê, um abraço.